Oi, 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 salve, salve, minha queridona, meu queridão. Aqui é o professor Adeva na preparação para o teu concurso da Polícia Federal. Bueno, vamos dar uma olhadinha então aqui na nossa disciplina em que eu vou trabalhar contigo atualidades para a Polícia Federal. Então, primeira coisa, minha apresentação pessoal. Sou advogado, professor de Direito, professor de Geografia, professor de Ciências Humanas de forma geral. Então, já se vão 15 anos em que eu preparo os alunos desde pré-vestibular, passando pela OAB, passando por concursos, entre tantas outras coisas. E toda essa corrida vem a partir das minhas duas formações, primeira formação em Direito, depois em Geografia, e mais uma corrida de concurseiro, uma vez que eu sou servidor público concursado e faço concurso desde o meu ensino médio. Aliás, ensino médio foi para esconder um pouquinho a idade, desde o meu segundo grau, uma vez que eu estudei no Colégio Tiradentes da Brigada Militar, que é a Polícia Militar aqui do Rio Grande do Sul. Então, nessa corrida de quem faz concurso já há muito tempo, precisou fazer concurso até para entrar no colégio, é que eu venho compartilhar contigo alguns saberes na tua preparação. O nosso conteúdo programático, então, que foi oferecido, são tópicos relevantes e atuais das diversas áreas, tais como segurança, transporte, política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou trabalhar contigo a partir de uma epistemologia geográfica, daí eu já te mostro o que eu estou tentando falar com isso aí, numa questão de escalas, em que a gente vai começar numa escala maior, pensando no mundo como um todo, até chegar ao nosso local aqui no Brasil, beleza? Seguindo aqui então, nessa início de conversa, a questão epistemológica. Por que ela é tão importante? Principalmente no momento que nós estamos vivendo, nesses últimos anos, em que nós temos, infelizmente, uma dicotomia política, temos ânimos exacerbados para tudo que é lado, é importante te chamar a atenção que estou trabalhando contigo com ciência, uma ciência humana. No meu caso, ciência humana aplicada, direito e geografia. Então, quando eu falo nessa base epistemológica, o que é a episteme? Como se estuda a ciência? É para te mostrar que eu não estou puxando nem para um lado, nem para o outro. Simplesmente estou trabalhando contigo a partir de método, como cientista social que eu sou. E também, assim como eu te falei, a minha primeira credencial que eu te trouxe é que, além de ser um servidor público concursado, eu fiz concurso até para entrar no meu ensino médio, eu te trago agora minha credencial como cientista também. Uma vez que lá na época da graduação do Direito, há 20 anos, mais, considerando o início da graduação, 20 anos aí que eu sou formado em Direito, advogado e tudo mais, mas considerando desde a minha formação inicial, então se vamos a entre 24 e 25 anos atrás, eu como graduando de Direito, eu comecei a ser pesquisador em Ciências Sociais. Então, era CNPq da Sociologia. E ali eu já começava a abrir todo o leque que o Direito me possibilitava e que eu acabei seguindo carreira à frente. Então, ali eu já comecei a minha vida como pesquisador em Ciências Humanas, em que eu fazia todo o cotejo entre naquela época, o Direito, que era a minha ciência mãe, e a Sociologia, meu orientador, e por onde eu estava começando esta caminhada. E aí, então, quando a gente fala em ciência, nós falamos em método. Enfim, depois da graduação em Direito, fazendo a pesquisa correlato na Sociologia, acabou vindo minha primeira pós-graduação em Direito Militar, em que também trabalhei de forma metodológica as questões da ciência, meu orientador de deontologia militar, trabalhei as questões de direito contraditório e tudo mais, juntando o mundo militar ao mundo do direito. Depois acabou vindo minhas outras áreas do direito, então minha pesquisa na área ambiental, minha pesquisa seguindo também na própria geopolítica e daí por diante, e aí vieram todas as minhas outras pós-graduações, que está ali na minha apresentação, não quero
me alongar muito nisso. Eu só quero te mostrar que eu vou trabalhar contigo por método. E quando eu falo que eu vou trabalhar contigo com método, eu só vou te apresentar inicialmente quais são os principais métodos dentro das ciências humanas a partir da geografia, então. O primeiro método, então, é um método positivista, ou seja, tu olha aquele determinado cenário e descreve ele como ele está, beleza? Depois do positivista, nós vimos para o neopositivista, em que, além de tu ter descrito, tu vai começar a classificar, tu vai começar a separar em segmentações. Depois que nós temos positivista e neopositivista, isso aí certamente deve estar pensando, tá, o Adeva está falando isso aí em ordem cronológica. Sim, mas ao mesmo tempo não. Por que sim, ao mesmo tempo não? Porque sim, existem geógrafos e cientistas sociais que hoje, inclusive, utilizam o positivismo e neopositivismo como ciência. Quando a gente vai ver em alguns concursos, principalmente ligados à área militar, o positivismo é algo muito forte. A ciência apresentada de forma positivista é algo muito forte. Isso aí não é bom nem ruim, simplesmente é. É a ciência. Quem sou eu para analisar que o método que outro utilize, e assim já estou te mostrando que não é necessariamente o meu método, que outro utilize, que é o método errado ou não. Método é a forma lógica como tu segue um pensamento. E a partir da metodologia é que a gente vai ver, vai repetir aquele experimento, aquele olhar para saber, olha, determinado cientista social seguiu tais passos para chegar naquela conclusão. E aí que a gente entra na questão de uma ciência humana. Ou seja, estamos falando em ciência, não em axiologia. Não é eu acho que isso, eu acho que aquilo. Não são narrativas simplesmente. É ciência. Beleza? Então, passado o método positivista, nós temos o método da dialética, em que tu analisa o cenário atual a partir de toda a sua construção histórica. E essa construção histórica, se eu for pensar em dialética materialista, eu penso numa dialética numa relação de poder, numa relação de forças, numa relação de opressor e oprimido. Ou eu simplesmente posso pensar numa dialética sem a questão materialista, em que eu penso com uma correlação entre tese, antitese ou antítese e uma síntese. Também, obviamente, eu vou passar contigo na questão da fenomenologia, em que nós vamos pegar as percepções de cada pessoa, em que se eu pego, uma percepção de alguém mais materialista, acaba se confundindo com a própria dialética materialista. Mas eu posso pegar percepções das mais diversas possíveis, inclusive uma percepção metafísica, uma percepção em que uma pessoa utiliza da transcendência para ver o mundo. E daí tu deve estar pensando, pô, a Deva tá viajando a full. Eu não, meu queridão, minha queridona. Não tô viajando, porque se a gente for ver a base dos conflitos atuais, principalmente quando for pensar na base de conflito, de onde é que vem a origem do conflito Israel-Palestina que nós temos atualmente, nós partimos de conflitos religiosos. E não necessariamente, olha que interessante, não necessariamente entre israelenses e palestinos. E aí a gente até volta realmente lá a um período inicial. Mas a gente pode pensar o próprio conflito entre os impérios cristãos, e foi onde começou todo o preconceito antissemita, e os judeus, até nós chegarmos no momento atual. Ou seja, quando eu penso na Terra Santa, eu penso, para quem olha de fora, por vezes um punhado de areia, por vezes um lugar em que tu consegue produzir, mas, de forma geral, está longe de ser as terras mais produtivas do mundo, as terras mais ricas em termos de minérios do mundo e daí por diante. Mas nós temos, nos milhares de anos, nós temos cristãos, muçulmanos e judeus no conflito por aquela mesma terra. E isso aí, eu não vou simplesmente te responder a partir da dialética materialista. Até pode ser utilizado, mas
Aí eu virei com outras relações de opressor e oprimido. Mas isso aqui eu vou te responder, ou vou analisar também, pela relação transcendental, em que para as 3 grandes religiões monoteístas do mundo, eu tenho um foco de poder, um foco transcendente de poder. Então, quando eu falo em fenomenologia, tá longe de ser uma análise, olha, o Adeva tá viajando a fundo. Não, cara. O conflito, a galera tá se matando agora, nesse momento, com uma base em cima disso aí também. Beleza? Conflitos no Brasil, a gente pode pensar vindo neste sentido. Bueno, mas isso aí a gente vai conversar mais à frente também. Passando da questão da fenomenologia, agora eu junto todos esses métodos e chego na dialógica, chego no método da complexidade, que é um método que eu, como cientista social, já adoto há muito tempo. O que é o método da complexidade? Ele vai considerar todos os métodos anteriores e vai ponderar sobre todos os métodos anteriores para poder chegar num determinado resultado. E aí, eu pessoalmente trago como um grande influenciador para mim o Edgar Morin. Morin, para mim, acaba sendo o meu grande influenciador para olhar o mundo de forma complexa. Mas tantos outros podem. Dentro da própria pedagogia, posso pensar no próprio Paulo Freire, entre tantos outros. Mas eu, pessoalmente, me guio pelo Morin para analisar as questões de complexidade. Bueno, feito este início de conversa, por isso que eu te trago este primeiro quadrinho aqui ao meu lado, com os 2 magrões brigando ali. Em que um falando, tá na cara que é um quadrado, o outro, eu tenho certeza que é uma bola e esta é a minha opinião. E aí, claro, a gente entra na questão de opinião, narrativas, mas como estamos falando em ciências humanas, ao fim e ao cabo, nós falamos em método e de onde é que sai esse método. Quer dizer, Deva, então tu tá me falando que tu é neutro. Não, tô longe de ser sabão. Tô longe de ser sabão para ser neutro. É óbvio que eu não sou neutro. Tanto não sou neutro que eu tô te explicando que eu sigo um determinado método para ir nesse meu pensamento. Eu poderia ser positivista ou neopositivista. Poderia ser um dialético materialista. Sigo a complexidade exatamente porque eu não sou neutro. Porque eu entendo os valores e que devem ser sopesados esses valores em todos os métodos anteriores. Quer dizer que eu não me abraço somente num ou num outro método, mas que eu entendo que deve existir o equilíbrio. E só em te falar isso aí, eu já estou assumindo um posicionamento. Já estou te mostrando como eu, cientista social, sigo a minha linha de pensamento e vou te apresentar a forma de nós vermos atualidades e conhecimentos gerais para o teu concurso da Polícia Federal. E detalhe, nossa tradicional banca, ela exige exatamente uma visão complexa. E mais do que isso, quando eu falo em atualidades, a minha aula que estou neste momento gravando, para quem vai olhar amanhã, ou para quem vai olhar daqui a algumas horas, ela já é naturalmente atrasada. Então, qual é o meu compromisso que eu tenho já com meus alunos há muitos e muitos anos? A minha preocupação é em relatar o fato, é em analisar os fatos, é óbvio, que por vezes acaba acertando na tua prova no concurso, o Adeva acertou tal questão. Não, na verdade eu trabalhei ciências humanas e felizmente deu que exatamente aquele fato que eu trabalhei na nossa aula caiu na tua prova. Mas mais do que isso, o meu compromisso contigo é trabalhar em conceito de ciências humanas para que tu possa olhar qualquer noticiário, olhar qualquer mídia e a partir disso conseguir ter pelo menos um ponto de partida para seguir na tua leitura e ir te preparando da melhor forma possível para o teu concurso. Bueno, seguindo aqui então, nosso primeiro tópico, como eu te falei, começa numa escala maior até chegarmos nas escalas mais específicas, tópicos atuais, nacionais, estaduais, aí, alguma coisa tópica que possa ter, de relações internacionais. E a primeira coisa
apesar de a gente estar vendo, se tu liga a TV e ora aparece, principalmente hoje, conflito Israel-Palestina, ora aparece o conflito da Ucrânia, ora aparece eleições dos Estados Unidos e daí por diante, mas no final das contas, o mundo está vivendo, nesta que estou te trazendo exatamente aqui no meu lado, um retorno à Guerra Fria. Esses são alguns conceitos que eu vou trabalhar contigo. Uma nova Guerra Fria, uma nova paz armada, as novas relações que nós estamos vivendo. Mas para entender direitinho, se eu estou te falando que é um novo, um neo, enfim, se estou te falando que é uma neo-guerra fria, uma neo-paz armada, e aí podemos falar também, ou discutir, quem sabe, um neo-imperialismo de outro que está surgindo, enfim, precisamos ir nos conceitos base. Nisto aí, eu vou começar te falando que quando a gente pensa nessa atualidade, neste mundo globalizado, nesta globalização, em que tudo está interligado. E daí, tanto é que logo na década de 90, anos 2000, uma das grandes coisas que se falava sobre a globalização era associá-la ao conceito de aldeia global, em que o mundo inteiro estaria conectado, o mundo inteiro estaria ligado. E daí, claro, principalmente vindo a partir do Milton Santos, eu penso nas relações de fluxos e fixos, eu penso nas relações de rede, e aí eu penso que, olha, eu cheguei aqui, fiz minhas primeiras fotos e dei o play no Insta. Em questão de segundos, alguém lá na Coreia do Sul, vou pensar exatamente no ponto antípoda ao meu aqui de Porto Alegre, alguém lá no Japão, em questão de segundos, consegue ver o que eu postei no Instagram, lá no @profadeva. Então, em questão de segundos que eu coloquei no meu Instagram consegue ser visto exatamente no outro lado do mundo, quer dizer que realmente o mundo é muito pequeno. O mundo está muito ligado. Só que este mundo muito ligado depende do que e para quê. Por isso que eu estou te trazendo esta imagem bem aqui no meu lado sobre Ceuta e Melilla. Porque lá naquele mapa mais ao meio aqui é um extrato que eu trago da obra sobre pós-modernidade do David Harvey e sobre essa condição pós-moderna do David Harvey, ele diz que quanto mais vai passando o tempo, menor o mundo vai ficando. E se tu notares, bem aqui embaixo está aparecendo que é 1960, que é quando foi publicada esta obra, extremamente atual. Se a gente fosse seguir este mapa do David Harvey até agora 2024, seria um ponto tão pequenininho, mas tão pequenininho, que a gente não conseguiria enxergar. De tão rápido que é esta rede de fluxos, como eu te falei, fui lá, joguei no meu celular a foto no Insta, em questão de segundos alguém lá no Japão pode enxergar. Então, de tão pequeno que este mundo. Entretanto, eu sempre convido a pensar, neste caso aqui, de Ceuta e Melilla, que são duas cidades espanholas incrustadas na África. E aí, o que tu vai pensar aqui? Por que eu te trago esta imagem? Opa, meu dedo sumiu ali. Por que eu te trago esta imagem ali daquelas pessoas subindo a grade? Dê uma olhada como é fininha aquela grade. E é um natural, uma pessoa com saúde, em questão de segundos, da mesma velocidade que foi meu enter, para minha informação chegar lá no Japão, alguém com boa saúde consegue dar esse passo para frente, sair do continente africano e entrar na Europa, entrar na Espanha, em Ceuta ou Melilla. Bueno, alguém com saúde. Entretanto, informações e nem todas vão e vêm com grande fluxo. A gente pode pensar a própria China, que tem muito restrita a sua questão de informações, mas eu não pense que é só a China. Informações são controladas no mundo inteiro. Enfim,
Isso é um assunto que a gente vai jogar mais para frente. Mas, questão de segundos, a informação pode ir e voltar, as pessoas também. Porém, elas acabam sendo trancadas muitas vezes. E esse tempo acaba sendo relacional. Tem pessoas que passam uma vida inteira sem conseguir dar esse passo para frente para sair da África e entrar na Europa. Algo que tomou dimensão de preocupação global, de crise humanitária, quando caíram os governos do norte da África, também chamados de África Setentrional, e eram exatamente esses governos autoritários que trancavam a ida de africanos para o continente europeu. E desde então, desde a queda lá em 2011 destes governos, desde a Primavera Árabe, é que começou a chamada crise imigratória. E essa galera começou a ir direto para o continente europeu. Então é para te mostrar que o tempo e o espaço são relacionais. Em que essa ideia de aldeia global, de um mundo tão pequeno, tem pessoas que mesmo no auge da sua saúde, passam uma vida inteira sem conseguir dar esse passo para frente. Não são todas as pessoas que conseguem transitar nessa aldeia global. Não é toda a informação que consegue transitar nesta aldeia global. Beleza? Entendido isto, vamos seguir na nossa conversa, então, no nosso atual mundo, que é o mundo da nova ordem mundial. Ou seja, o nosso momento geopolítico é um momento de nova ordem mundial. Só que, detalhe, nós estamos na transição deste modelo de nova ordem mundial. Porque este modelo de nova ordem mundial, ele se estabeleceu na vitória dos Estados Unidos sobre a União Soviética na Guerra Fria. Então, para nós podermos falar numa nova ordem mundial que já está até em transição para uma novíssima ordem mundial, primeiro a gente tem que bem compreender a velha ordem mundial. E esta velha ordem mundial, ela vai ter como tempo cronológico lá no início da Revolução Industrial até o final da Guerra Fria. Por que lá no início da Revolução Industrial? Porque no início da Revolução Industrial que a gente vai começar a ter o trabalhador tendo a sua mão de obra explorada. Homens, mulheres, crianças, passando o dia inteiro nas fábricas para conseguir sobreviver. Passando o dia inteiro nas fábricas para conseguir o mínimo de salário para a sua sobrevivência e garantir a lucratividade dos grandes empresários de sua época. Então, é neste cenário que a gente vai começar a ter os trabalhadores se organizando num dado momento de sua história laboral para se proteger, para reivindicar direitos e tudo mais. E daí a gente vai pensar, pô, trabalhador pensa de uma forma negativa. Do mesmo, nós temos, para tudo, nós temos diversidade de pensamentos. Então, eu sempre chamo a atenção que não existe uma esquerda e uma direita. Existe pluralidades de esquerda, pluralidades de direita. E aí, quando a gente vai focar na esquerda, essas pluralidades de esquerda existem pluralidade de socialismos, pluralidades de comunismos. E aí, quando eu vou diminuir mais ainda essa escala, eu posso pensar em pluralidade de anarquismos, pluralidade de marxismos. E aí, se eu vou focar mais... Então, olha só, eu tenho uma pluralidade de tudo sempre. Não existe um marxismo, não existe um anarquismo, não existe um liberalismo e daí por diante. Existem sempre uma grande pluralidade desses tipos de pensamento. E, obviamente, dentro desta pluralidade de pensamentos, que nós vamos ter o trabalhador se organizando para ter uma vida digna laboral. Uma vida digna laboral para si e para sua família. Uma vida digna laboral como um ser humano. Então é neste cenário que nós vamos ter os trabalhadores se organizando lá
nas primeiras revoluções industriais. Lá no início da Revolução Industrial, lembro que hoje nós falamos de uma forma muito tranquila de uma Revolução 4.0. E isso aí a gente vai ver mais à frente, em que tudo é automatizado. E cada vez mais automatizado. E nessa minha entrada agora de 2024, por isso, só para tu ter uma noção, eu comecei a me aprofundar cada vez mais na inteligência artificial dentro da advocacia, em que eu vejo que tudo é cada vez mais automatizado. O próprio STF está em seu processo licitatório sobre a inteligência generativa para fazer parte da sua para fazer parte do seu dia a dia jurídico, jurisdicional. Já teve, alguns falam sobre deslize ou não, já teve juiz dizendo, olha, conforme o ChatGPT, sob minha orientação, mas conforme o ChatGPT, assim como também acabou tendo advogado fazendo a sua petição inicial, só que não teve a cautela de verificar o seu estagiário ChatGPT, que acabou criando umas jurisprudências para amparar a sua petição. Enfim, tudo é muito incipiente. Mas para vocês verem como esta revolução 4.0 está em tudo. Desde a indústria, desde a produção de água, a extração de água, desde a produção de aparelhos eletrônicos, até a própria prestação de serviço. Isso é algo cada vez mais cotidiano. Então, voltamos a esta Revolução Industrial 1.0 até chegarmos a 4.0 e nós temos então este cenário do trabalhador se organizando para defender os seus interesses, os seus direitos. Por que eu estou chamando tanto a atenção disso? Porque a partir deste empoderamento do trabalhador, este trabalhador começa a separar-se do seu empregador, e agora sim daí a gente já começa a falar em proletário e a burguesia, o dono do modo de produção. Por que eu estou te chamando a atenção disso? Porque grupos de pensadores desta forma conseguiram se juntar, e aí nós vamos ter as revoluções russa de 1917 e vamos ter a Revolução Chinesa do Mao Tse-tung. E é a partir daí desta velha ordem mundial que nós vamos ter a luta entre capitalismo e socialismo. Entre um capitalismo visando ser um capitalismo mais liberal e um socialismo visando ser um socialismo comunista, um caminho ao comunismo. E nisso aí já tu deve perceber que eu estou separando as palavras. Comunismo é uma coisa, socialismo é uma coisa. Como eu te falei, existe pluralidade de tudo. Então, claro que inclusive a pluralidade desses socialismos. Nem todo socialismo visa chegar num comunismo, como a gente vai ver mais à frente. Beleza? Então, para fechar este nosso primeiro bloco aqui, eu trago para ilustrar esta imagem do Charlie Chaplin em tempos modernos. Se tu não assististe ainda ao Tranca-Língua, eu te convido a assistir. É de uma beleza cinematográfica, fotográfica, reflexiva dentro das ciências humanas, sem iguais. E que já projetava, olha só que interessante, que já projetava o que mais à frente viria a ser e que ainda está se transformando na Revolução 4.0. Em que nós temos toda uma transformação. Para quem tiver um olhar atento, aguçado, vai conseguir ver toda uma transição desde o Fordismo ao Toyotismo, até chegarmos ao momento atual de uma Revolução 4.0, já sendo previsto nesta obra, em que o Chaplin, de forma majestosa,
ele vai lá e se apresenta. Aparece conflito de classes, aparece questões sociais como furto famélico, entre tantas outras coisas. E quando chegamos à Guerra Fria, aí claro, fazendo referência aqui ao Pink Cérebro, neste meme, nós temos aqui Hey Marshall, o que nós vamos fazer essa noite? A mesma coisa que todas as noites, Roosevelt, tentar dominar o mundo, o que de fato conseguiram. Fecha esse nosso primeiro bloco, até o próximo.